Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Em 2016, quando, contrariando as expectativas de muitos, Trump foi eleito à presidência dos Estados Unidos pela primeira vez. Esta imagem aqui talvez resuma muito bem a reação de Francisco. Apatia, para dizer o mínimo. Afinal de contas, Trump vinha como uma figura de fora da política com a qual Francisco estava acostumado, que de uma forma ou de outra tendia para o globalismo, o ambientalismo, favorecimento de políticas a favor de imigração ilegal em massa e dentre outras pautas, principalmente pautas contrárias aos bons costumes, como, por exemplo, relativas ao pecado contra a natureza, contra o sexto mandamento, a sodomia, e também com relação ao pecado contra o quinto mandamento, referente a crianças indefesas que têm suas vidas ceifadas de uma maneira injusta já no ventre materno. Então, Trump vinha contra esta agenda, que é uma agenda, aliás, que Francisco sempre abraçou. Nós vamos ver que este é o evangelho verdadeiro que ele entende como verdadeiro e que ele carrega, e não foi, então, dos melhores encontros, como nós podemos ver por essa foto. Bem diferente foi o encontro de Francisco com Biden. Olha só a grande diferença. Mas isso são apenas imagens, outras pessoas podem trazer outras imagens, e a imagem em si não transmite totalmente o que é a rivalidade de visão de mundo que há entre esses dois. Mas um acontecimento recente, sim, traz muito claramente essa diferença. A 6 de janeiro, quando Trump era certificado como presidente dos Estados Unidos, Francisco faz a nomeação deste senhor para a capital dos Estados Unidos, para a Diocese de Washington, justamente onde estará Trump. Trump trabalhando para quê? Para a agenda principal para a qual ele foi eleito, que é acabar com o problema da imigração ilegal em massa nos Estados Unidos. E aí, o que Francisco faz? Francisco, precisamente neste dia, nomeia este senhor aí, conhecido como Cardeal McRoy, o qual esteve durante 10 anos como bispo de San Diego, que fica justamente na fronteira entre a Califórnia e o México, o qual esteve fazendo esse trabalho junto com o Biden de trazer o máximo possível de imigrantes ilegais para os Estados Unidos através de organizações também ajudadas, vinculadas ao George Soros, e que desde o começo do primeiro governo Trump sempre foi um vocal opositor das políticas anti-imigração de Trump. Então, essa nomeação vem como uma reação ainda mais enérgica e contrária de Francisco a Trump. Já é o começo do boicote que certamente eles vão fazer ao governo Trump. Tanto é que este aí, que é conhecido mesmo nos meios americanos, mesmo nos meios modernistas, Novos Ordo, como queiram chamar, pós-conciliares, reformados lá, progressistas nos Estados Unidos, mesmo nesses meios, ele é conhecido como um dos mais heterodoxos, um dos mais avançados, na agenda de transformação do catolicismo. Advoga coisas como, por exemplo, que deve se acolher da maneira mais radical, a ponto de colocar em cargos na diocese, etc., pessoas que vivem uma situação totalmente irregular e escandalosa, que é mais importante, extremamente escandalosa. Encobriu, tem no seu currículo também isso, enquanto esteve lá em San Diego, de ter encoberto escândalos de abuso, ali nessa diocese,
e ter deixado a Diocese de San Diego falida por conta disso, com mais de 600 milhões de dívida. Ou 600 mil, deixa eu até ver aqui, para confirmar, para não me equivocar. Aqui uma pessoa afirmou o seguinte, que a nomeação dele, ela afirma, com a nomeação de McRoy para Washington, parece que encobrir abusos e levar a diocese à falência em 600 milhões, exatamente, é uma cifra altíssima, em 600 milhões, não afeta em nada a carreira de alguém na Igreja Católica Romana. Então, isso por que acontece? Tá? Porque o negócio de Francisco não é moral, evidentemente, não é justiça, tá? de proteger, como se vende aí na mídia, né? As pessoas que sofrem de abuso, etc. Nada disso. Ele é um dos principais promotores dessas coisas. A agenda dele é essa daqui, ó, que inclui tudo isso, que inclui toda essa abominação. O evangelho dele é esse aí, é a Agenda 2030. Ele que engloba basicamente todo o conjunto de medidas, né, promovidas pela esquerda internacional. Então esse é o evangelho de Francisco. Quando ele carrega o outro evangelho, para usar o evangelho, usar isso como um disfarce, como uma máscara, como um instrumento para promover essa agenda. Essa é a agenda profunda e verdadeira dele. E isso fica escancarado com essa nomeação. Uma pessoa completamente desqualificada, que deveria estar numa cela de uma prisão, né, e está aí para aterrorizar e causar ainda mais escândalos em Washington, e claro, boicotar, é para isso que ele veio, né, para tentar boicotar as medidas de Trump, né, que recebeu grande aval popular, como vocês sabem, nas últimas eleições, para justamente resolver esses problemas. Então esse McRoy já veio, inclusive, né, primeira vez que pisou em Washington, já na qualidade de nomeado, o que ele vai dizer? Vai dizer, olha, essas medidas de Trump contra a imigração são contra a doutrina da igreja. Olhem só. Como que esta pessoa pode falar em algo contra a doutrina da igreja? Uma pessoa que defende dar comunhão para pessoas em situação irregular, inclusive políticos que promovem, vocês sabem, não é? A gente tem que ter cuidado aqui com o YouTube ainda não reformulou as suas políticas. Quem sabe, com o Trump agora ele reformule, mas nós não podemos dizer certas palavras, mas é aquilo que faz com que seja tirada a vida inocente de uma criança, né? De uma pobre criança. Então, ele defende dar comunhão para esse tipo de gente que promove essas coisas. E muito mais, toda a agenda do arco-íris invertido, né? Então, tudo isso ele defende também, e várias outras heresias, a questão da sinodalidade. Enfim, imagine Francisco, só que ainda com mais liberdade, porque ele ainda não chegou num escalão maior, de falar todas as besteiras que gostaria de falar. Então, é este aí. Né? Então, realmente abre a boca, né, para somente dizer coisas que atentam contra a doutrina católica. É isso que ele faz. E essa pessoa justamente vai usar a doutrina católica como um instrumento, uma pessoa que é, maior parte do tempo, contra a doutrina católica, está atuando contra a Igreja Católica, né, e vai usar a doutrina católica como um instrumento para atacar, boicotar, desde agora, o governo Trump. Nós vamos assistir com muito interesse os próximos capítulos, vamos estar acompanhando aqui no canal, mas creio interessante nós vemos como cada vez mais fica evidente, né, qual é o evangelho de Jorge Mário Bergoglio. Isso fica cada vez mais evidente. E eu espero então que as pessoas percebam que ele não representa o catolicismo. Isso é muito importante. Pessoas se enganam, pessoas parece que gostam de ser feitas idiotas. Que gostam de ser idiotas. Porque, afinal de contas, é muito claro, ele não representa o catolicismo. Ele representa um partido anticatólico no mundo. Partido anti-Deus. Partido anti-família. Um partido anti-pátria, anti-nação. Então, isso é muito claro cada dia mais. Como que as pessoas podem ser tão tontas a ponto de não notarem isso? É evidente. É evidente que, em termos de catolicismo, ele é um herege, está fora da igreja. Não partilha da fé da igreja. A igreja é uma sociedade de fiéis, de pessoas que têm a fé, que confessam a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma pessoa que ensina várias heresias contra os mandamentos de Deus, contra as doutrinas estabelecidas da igreja pelos papas ao longo dos séculos, não pode ser papa. Uma pessoa que não crê nas doutrinas da igreja não pode
ser mestre e parte, então, do corpo docente da igreja. Impossível. Isso é em todas as profissões, isso em todos os âmbitos e cargos. Isso se aplica também do regime eclesiástico. Isso os grandes teólogos, como São Roberto Bellarmine e muitos outros, o afirmaram e nós aqui sustentamos também. Em face também da evidência, como disse Nosso Senhor, pelos frutos os conhecereis. Olhe os frutos de Francisco, as coisas escandalosas que ele está fazendo desde agora, para prejudicar, né, tudo que ele toca, né, para prejudicar os americanos, prejudicar crianças inocentes, menores, e pessoas que vão ser, né, com toda a probabilidade, exploradas por esse ser inepto, aqui, decrépito, aqui, inepto e decrépito. É isso. Mais e mais escândalos por vir. Mas por quê? Porque eles estão plantando os escândalos. Eles querem desmoralizar o catolicismo. Eles querem falir as dioceses. Isso está no esquema. E enquanto vocês continuarem patrocinando esse tipo de palhaçada, esse circo que vocês vão ter sempre. E é sempre escândalo atrás de escândalo. Então isso precisa ser rompido, precisa acabar com isso. É para isso que estamos aqui, para denunciar essas coisas e para que as pessoas se unam a verdadeiros católicos e rompam com esses modernistas que trabalham, né, para o inimigo. Muitíssimo obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.